Bom, todos os amigos, então, sejam muito bem-vindos à nossa sexta live aí, uma live onde a gente vai responder mais algumas perguntinhas aí do material de CPA 10. Lembramos que a prova ela já tem aí, né, mais uma adição de conteúdo que diz respeito à lavagem de dinheiro. Vamos ter questão hoje dentro da nossa live falando sobre isso, já para poder ir te situando aí para a prova. Mas gostaria de agradecer a todos vocês que estão presentes, que estão vendo a nossa live agora, de uma maneira online, ou que estão vendo aí através das nossas plataformas, lá dentro, né, da nossa plataforma de estudo ou aí no nosso canal no YouTube. É sempre muito gratificante para a gente. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, fica o convite aí lá no Instagram, a gente está sempre comentando, falando sobre a prova, comentando também aí sobre como participar de processos seletivos no banco, aí você tem o nosso número, tem também a nossa página no Facebook. Fico completamente à vontade para curtir todas elas e curta sem moderação. Bom, na nossa live de hoje, a gente vai ter aí a possibilidade de comentar sobre algumas coisas. Mas, primeiramente, gostaria de agradecer por todos vocês estarem aqui. É sempre muito importante para nós, então parabéns por estar aqui, você é incrível. E tenho certeza que se você for acompanhando essas nossas lives aí até a sua prova, a probabilidade de você não passar é muito, muito, muito pequena, quase zero, porque estamos trazendo questões novas, estamos sempre aí buscando aquilo que vem realmente caindo, conversando com alunos para trazer para vocês o material mais atualizado possível. Então, a gente vai ter na nossa live hoje algumas questões aí de prova de CPA 10, questões que nós conversamos com os alunos, questões que caíram na prova, questão que a galera às vezes tem dificuldade de interpretar, e é isso que a gente vai trazer. A galera que está vendo ao vivo aí, que são os nossos alunos, vocês vão ter a possibilidade de fazerem perguntas ao vivo. Vocês vão ver que toda hora que eu terminar uma questão, eu vou falar, ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? E esse momento é o momento de vocês. Essa live é feita para vocês, para que vocês vão para a prova sem dúvida nenhuma. E tenho certeza que a sua certificação vai estar muito mais próxima a partir da live de hoje. Você já conhece, a gente tem aí como princípio maior da nossa organização a frase, sozinho vou mais rápido, juntos vamos mais longe. E eu tenho certeza que é assim que a gente vai até a sua aprovação. Nós vamos juntos e a gente só te larga quando você aprovar. Esse é o conceito aqui da nossa escola. Então, aí hoje a gente trouxe foto de outros alunos aí que foram aprovados recentemente com a gente, e aí passando, né, o depoimento deles, a fotinha. Na live anterior, a gente trouxe outros 4 e a gente está renovando aqui, mostrando aí para vocês que realmente os nossos alunos eles são aprovados, tá aí depoimentos, são depoimentos reais. E quem sabe na próxima live não serão vocês aí que estão assistindo aparecendo o rostinho aí, realmente dando feedback positivo, porque conseguiu, teve um resultado maravilhoso. E agora vamos trazer aquela energia positiva, né? É muito importante a gente sempre pensar, eu vou passar na prova, eu vou passar na prova, eu vou conseguir, tá cada vez mais próximo. E dizem que toda vez que a gente dá um print, quando a gente está assistindo a aula, e marca lá o nosso perfil, a aprovação fica mais perto. Que na hora da prova, você escuta o Alas falando com você, ó, cuidado com essa questão, cuidado com essa questão. Então, se eu fosse você, eu tirava esse print, marcava a gente lá, porque com certeza você vai estar subindo o seu bônus para você, na hora da prova, ouvir o Wallace falando com você. E é um momento muito especial que ele fala, cuidado com essa questão. E você vai lá e lembra aquilo que ele falou dentro de aula, onde ele subiu o tom de voz, para realmente te fazer lembrar que pode ser uma pegadinha para você não cair no conto do vigário e não errar a questão. Beleza? Puxamos essa energia positiva? Vou passar. Vamos nessa então? Vamos começar a responder? Vamos lá. Vou ir para a primeira questão, depois vou abrindo oportunidade para vocês, se vocês quiserem aí realmente fazer algum comentário ou alguma pergunta. Vamos nessa, então? Vamos à primeira pergunta. A gente está seguindo o modelo de prova, começando lá pelo módulo 1, e depois a gente vai ter a possibilidade aí de desenvolver. Então, são ativos custodiados na Selic. Presta muita atenção. E aqui é onde a gente já teria que chamar um pouquinho de atenção. Lembrando que esses conceitos de custodiar são o que a gente chama de clean house. Lembra lá? A gente tem 3 clean house. A gente tem a Selic, a gente tem a CETIP e a gente tem a BMF Bovespa. Então, aqui a Selic é títulos públicos, lembra disso?
A Selic vai custodiar títulos públicos federais. Ah, Wallace, acho que agora eu estou me recordando. A CETIP-P de quê? Ó, de privado, a gente fala disso. Então, lá é onde vai guardar os títulos o quê? Privados. E aqui, a BMF Bovespa é onde tem aqui ações aí, que é o material da CPA 10, é onde vai custodiar e vai liquidar. Wallace, dá uma recordada para mim de custodiar e liquidar? Custódia. Custódia é sinônimo de guarda. É onde fica guardado. Liquidado é quando você for vender, onde você vai receber o seu dinheiro. Então, essas clearing houses, que foi aqui o que a gente comentou, elas vão falar o seguinte, ó, você comprou um título, eu estou te falando que eu vou guardar ele, ou seja, o título realmente existe, estou te dando essa veracidade que ele existe, e quando você quiser transformar o seu ativo em dinheiro, eu vou conseguir fazer a liquidação, que é o pagamento. Presta atenção, todas as clearing houses não dão garantia, tá? Isso é importante, ela não dá garantia. Como assim? Ah, você vai receber o valor. Isso eu não consigo, eu como clearing house. Por quê? Eu posso ter aí ativos de um banco muito pequeno e esse banco via falir. Eu não dou garantia. O que eu estou dando é realmente ali uma certeza para você que esse título existe, a instituição é séria, e eu vou fazer a custódia e vou fazer também a liquidação. Beleza, perfeito. Lembramos o conceito, então, de uma clearing house. Agora, ele quer saber dessas CLIs da Selic. Então, ele está falando dessa aqui em específico. Ó. Então, são títulos custodiados na Selic. Primeiro, LFT. LFT é um título custodiado na Selic? Sim, letra financeira do Tesouro. Ó, do Tesouro, por quê? Porque é o título público, um título do Tesouro Nacional. Essa está tranquila, essa está correta. Número 2, LCI. Toma muito cuidado, pessoal. Ó, a prova ela colocou até 3 letrinhas para te confundir, mas LCI é letra de crédito imobiliário. E a LCI não é custodiada na Selic, porque é um título privado. E título privado é liquidado na CETIP. Então, essa está errada. Como essa está errada, ó, a gente já pode eliminar. Essa tem A2, essa tem A2 e essa tem A2. Já chegamos na questão certa. Vamos para a próxima. LTN. LTN é um título público? Sim. Letra do Tesouro Nacional. Tesouro, porque vem aí do governo, né? Então, beleza, essa também é custodiada na Selic. Portanto, são custodiados na Selic. LFT e LTN. Está correto, somente a letra B, que é A1 e A3. Alguma pergunta ou algum comentário sobre essa primeira questão? Tranquilo sobre o conceito? Deu para lembrar certinho? Passamos sem problemas ou alguém gostaria de fazer algum adentro? Galera chegando agora aí, Letícia, Rayane, tudo tranquilo? Podemos prosseguir? Show de bola. Vamos então aí para mais uma questão. Vamos para a questão de número 2. Vamos lá então. Questãozinha que tem caído na prova demais. E a galera tem dificuldade para poder marcar. Vamos lá, então. Podemos classificar como autoridades monetárias. Wallace, o que são as autoridades monetárias? Quando a gente começa lá o nosso curso, lá no nosso terceiro, 4 slide, a gente vê o Sistema Financeiro Nacional. E eu falo para vocês o seguinte, ó, toma cuidado, porque o sistema financeiro não é um órgão. Lembra que eu falo isso para vocês lá no começo? Então, ele está falando aqui dos seguintes órgãos. Então, ele quer saber quais são autoridades, ou seja, quem tem poder de decisão, de influenciar, de falar algo que pode ser mudado e todos os outros vão ter aí que se adequar. Primeiro, o órgão máximo do sistema financeiro. É o Conselho Monetário Nacional. Ele é uma autoridade monetária. Por quê? Se o Conselho Monetário Nacional falar assim, ó, agora a taxa de depósito de compulsório é 70%, todos os bancos comerciais vão ter que acatar. Por quê? Porque ele falou, está falado. Ele é o órgão máximo. Abaixo dele, ele tem alguém que vai supervisioná-lo, que é o Bacen. E o Bacen tem um primo, que é a CVM. Por que esses dois também são autoridades monetárias? Porque a CVM vai regular todos os valores mobiliários. Na prova de vocês, debêntures,
fundos de investimento e ações. Lembra disso, tá? Ela vai tomar conta dos valores, não das corretoras. Importante, falamos disso na nossa última live. Então, um cliente teve um problema nas ações que comprou no banco, não conseguiu resolver. Quem que é responsável? A CVM. Ela toma conta dos valores imobiliários. E a gente tem o Bacen aqui, que é o chamado do pai dos bancos. Ou seja, esses três caras, eles são autoridades monetárias, por quê? O que eles falam, as instituições precisam seguir e, claro, vão ter que se readequar. Ou seja, a partir do momento que tem uma ordem, que tem ali algo expresso a ser seguido, eu preciso, há uma exigência desses órgãos para que vocês se readequem. E agora a gente vai falar aí dessas autoridades monetárias. Então, o Bacen é uma autoridade monetária? Correto, essa aqui está certo. E o Banco Comercial? Não. O Banco Comercial não é uma autoridade monetária. Por quê? Existem vários bancos comerciais de várias instituições. Então, eles seguem ordens. Eles têm procedimentos internos, Wallace. Sim, mas esses procedimentos são ditados... Opa, aqui eu coloquei Sistema Financeiro Nacional, me desculpem, né? É Conselho Monetário Nacional. Na hora de colocar, eu coloquei errado. Então, são esses três aqui, ó. 1, 2, 3. Perdoe. Então, o Banco Comercial, ele não tem essa autonomia. Ele vai precisar seguir uma diretriz, ou do Conselho Monetário Nacional ou do Bacen. Portanto, ele não é. A CVM é uma autoridade. A Bolsa de Valores é uma autoridade monetária? A Bolsa de Valores, ela tem autonomia, mas não é considerada uma autoridade monetária. Até mesmo porque as ações, quem vai regular é a CVM. Se você ficasse em dúvida, você teria aqui, ó, as sociedades corretoras e distribuidoras. Essa aqui estão errado. Porque essas sociedades, elas são iguais aos bancos comerciais. Elas estão abaixo aqui, ó. Então, não são autoridades monetárias. Essa outra, o Bacen é uma autoridade? Sim. E os bancos múltiplos? Não. Os bancos múltiplos, assim como os bancos comerciais, assim como as sociedades, as corretoras, vão seguir diretrizes dessas autoridades. O Conselho Monetário Nacional é? Sim. O Bacen é? Também. Portanto, resposta certa, letra D. Precisa lembrar o seguinte, quais são as autoridades monetárias? É aquilo que a gente fala lá no começo. É aqui, ó, os três órgãos do Sistema Financeiro Nacional, que são Conselho Monetário Nacional, Bacen e CVM. Galera, tem errado muito essa questão na hora da prova. Porque pensa assim, a autoridade. O Bacen não tem autoridade. Só quem tem é o Conselho. Não, o Bacen tem autoridade sim. Por quê? Lembra que várias vezes ele vai implementar, porque é ele que está na linha de frente. Ele chega para o Conselho Monetário Nacional e fala assim, ó, eu acho que do jeito que está fazendo está errado. Por que a gente não faz assim? O Conselho Monetário Nacional vai e acata, ou seja, ele tem autoridade, ele consegue impor melhorias. Isso é o conceito. Então, Conselho Monetário Nacional e Bacen são considerados autoridades monetárias. Resposta certa, letra D. Alguma pergunta ou algum comentário? Show de bola. Então, passamos aí também por mais uma questão sem mais problemas. Vamos aí, então, para a questão de número 3. Vamos lá, então, questão 3. Segundo o Código de Distribuição, agora já estamos falando do módulo 2, hein? Já mudamos aqui, passamos do módulo 1 para o módulo 2. Segundo o Código da Anbima de Distribuição de Produto do Varejo. Opa, aquele código lá de venda, né? O Código de Distribuição, para quê? Para ter uma uniformidade no sistema. Para, independentemente de banco, de corretora ou de asset allocation que você trabalhar, você vai ter ali um código de distribuição para uniformizar, para que todos falem a mesma língua. A rentabilidade, aqui que está. O que é a rentabilidade? Comprei um título por 100. Vendi o título por, vou colocar aqui, 150. Eu tive aqui uma rentabilidade no valor de R$50. Beleza, fica com isso na cabeça, tá? Fica com isso no primeiro momento. Então, o que é rentabilidade?
Está com dificuldade na hora da prova, pessoal? Desenha, interpreta. Porque vai ficar muito mais fácil de você associar quando você tem isso anotado. Às vezes, é na anotação que você se acha dentro de um problema. Porque aqui, ó, ele já falou de código de distribuição, está falando de rentabilidade, vai falar de imposto, vai falar de FGC, você começa a se perder no meio da questão. Porque tem módulo 1, módulo 2, módulo 5. Então, tem ali um tchan da questão, alguma coisa que ele quer saber. E aqui, ele está falando sobre a rentabilidade. Então, ó, a rentabilidade informada nos ativos deve estar acompanhado do aviso de que. Então, aqui, ó, ele vai lá e vai, por exemplo, fazer aí, né, vai promover a rentabilidade dos fundos que ele teve. O cara comprou uma cota por R$100, vendeu a cota por 150. Teve a rentabilidade de 50. Isso deve vir acompanhado de um aviso. Que aviso é esse? A, que a rentabilidade não é líquida de impostos. B, a rentabilidade futura sempre será maior que a rentabilidade passada. C, a rentabilidade não possui nenhum tipo de risco. Ou D, a rentabilidade possui cobertura do fundo garantidor de crédito. E aí, lembrando, o fundo garantidor de crédito, né, é aquele de até 250 mil, limitado a 1 milhão pelo período de 4 anos. Tá? Só para a gente sintetizar. Então, qual informação das 4 precisa vir quando vai se falar de rentabilidade? Vamos para a primeira. A rentabilidade não é líquida de impostos? Estou com dúvida nessa aqui. Vou marcar um ponto de interrogação. Vamos para a segunda. A rentabilidade futura sempre será maior que a rentabilidade passada. Lembra lá de quando a gente fala de rentabilidade observada, rentabilidade esperada. Não se pode dizer com certeza qual será a rentabilidade. Você não consegue fazer isso. Wallace, mas se o título for de renda fixa pré-fixado, pode ter reajuste. Porque até a poupança, e a gente vai ter uma questão hoje, que é aí o investimento mais seguro, ele vai sofrer oscilações. Porque dependendo aí de qual percentual tiver a taxa Selic, ela vai ter uma remuneração diferente. Então, a rentabilidade futura vai ser maior que a passada vai ser maior que a futura, isso não existe, tá? Não tem como se afirmar que uma rentabilidade anterior ou posterior será maior uma que a outra. Essa está completamente errada. Beleza? Vamos para a questão C. A rentabilidade não possui nenhum tipo de risco? Claro que possui. Quando a gente tem rentabilidade, a gente pode ter, por exemplo, um risco de mercado. Lembra lá que é uma oscilação? Você pode tirar ela aqui e ter uma rentabilidade negativa, ou tirar ela aqui e ter uma rentabilidade positiva. Então, tem risco a rentabilidade? Tem risco de mercado, da taxa cair, da taxa subir. Então, claro que tem risco, tem sim. Então, essa aqui está errada. Letra D. A rentabilidade possui cobertura do FGC? Não, não é a rentabilidade, é o ativo. E aí depende do ativo. Por quê? CDB tem FGC? Tem. LCI tem FGC? Tem. Ações tem? Não. Fundo de investimento? Não. Debêntures? Não. Tudo aquilo que é valor mobiliário que se transita não tem aí FGC. Então, essa aqui está errada. Então, vai sobrar A. Mas a A eu não entendi. Por que a rentabilidade não é líquida de impostos? Beleza. Vamos lá, então, e vamos entender. Ó, aqui eu tive uma rentabilidade. Qual rentabilidade? R$100. Qual é o valor que eu vou levar para casa? Ó, o que é isso aqui? É minha rentabilidade nominal. Nominal não, desculpa, bruta. Porque nominal é de inflação. Minha rentabilidade bruta. Qual que é minha rentabilidade líquida? Qual que é a diferença, Wallace? A rentabilidade líquida já vai descontar os impostos. Por que, então, que a rentabilidade não é líquida? Porque eu não sei, pessoal, qual foi o tempo que o cara ficou para poder ganhar isso aqui. Por quê? Existem ativos, como, por exemplo, as ações. Se você compra e vende no mesmo dia, day trade, 20%. Se é uma operação normal, você paga 15%. Então, a rentabilidade vai variar. Vai depender de qual operação você fez. Quando a gente está falando de um CDB,
a gente pode ter 4 tipos lá de impostos. De 0 a 180 dias, lembra lá? 22,5%. De 181 a 360, 20%. Rentabilidade, lembra lá? Tabela regressiva. De 361 a 720, 17,5%. Opa! E acima de 720, 15%. Ou seja, eu vou saber qual que é a rentabilidade líquida que eu vou ganhar? Claro que não. Para eu saber a rentabilidade líquida, eu tenho que resgatar. E aí eu tenho que entender se o ativo é renda variável, para poder ir cobrar ou 20% ou 15%, se for day trade ou normal, ou se é renda fixa, que vai seguir a tabela. Portanto, a rentabilidade não é líquida, não desconta. Ela vai vir a rentabilidade bruta aqui. E aí, dependendo do prazo que você ficou, e aí você vai ter realmente a sua rentabilidade líquida. Portanto, toda vez que você vê uma rentabilidade, é rentabilidade bruta, que ela não é líquida de impostos, ainda não foram descontados. Perguntas ou comentários sobre a questão número 3? Wallace, Oi, Yasmin. você pode repetir por que não pode ser a letra D que eu me perdi? A letra B? Não, D de dado. Ah, tá. A rentabilidade possui cobertura do fundo garantidor. Não é a rentabilidade, é o ativo. Por quê? Imagine o seguinte, Yasmin. Lembra lá que o FGC é até 250 mil? Não é 250 mil que rendeu. É 250 mil que você colocou e teve o rendimento. Ah, eu coloquei lá no CDB, deixa eu limpar aqui. Eu coloquei lá no CDB um valor de 200 mil reais. Beleza. Depois de um ano, virou 260 mil. Você teve de rentabilidade 60 mil. O fundo garantidor de crédito vai ser sobre 60? Não. O fundo garantidor de crédito, ele vai ter um limite de até 250. Então, ó, os 200 que você colocou, você vai pegar e desses 60 que você teve de rentabilidade, você vai perder 10. Por quê? Porque ele é limitado a 250. Então, não é a rentabilidade que possui, é o ativo como um todo. Portanto, essa questão está errada. Ficou claro? Entendi, show de bola, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta ou algum comentário nessa questão? Beleza. Vamos nessa, então. Vamos no próximo aí, ó. Opa! Questãozinha nova. E não foi falada na nossa live, tá? Então, uma questão aí que vocês ainda não viram aí sequer na nossa plataforma. Nos processos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, como eu disse para vocês, pode aparecer a sigla lá para vocês. As instituições devem ter um procedimento para conhecer seus parceiros. Lembra lá? Precisa conhecer seus parceiros, seus clientes, seus funcionários ou seus colaboradores, né? Com base nesse procedimento, analise os itens abaixo. Então, a gente vai dar uma analisada e vai ver o que se pede. Muita atenção, pessoal. Ó, a prova agora ela está te pedindo, está correto. Toma muito cuidado com isso. Por quê? A prova ela pode te cobrar. Está incorreto. Você faz a análise certa e marca a questão errada. Então, toda vez que tiver algo para você ler, toma muito cuidado e leia o que está pedindo. Você está pedindo aquilo que é correto ou aquilo que é incorreto. Beleza? Vamos lá, então. Vamos ver aí as questões. Então, nesse procedimento aí de conheça seu parceiro, conheça seu cliente, o que diz respeito? Obter informações sobre o terceiro contratado que permitam compreender a natureza de sua atividade e reputação. Perfeito. Lembra lá da live que agora, quando você vai contratar um terceiro para poder fazer parte lá, eu até falo de contratar... Esqueci o nome da empresa que se dá. Vou me recordar aqui. Que quando você vai fazer uma contratação, você precisa agora conhecer, saber se realmente
aquela instituição é uma instituição séria, correspondente bancário, que eu uso lá na nossa live. Correspondente bancário. Lembrando que essa live está disponível dentro da plataforma e também no nosso canal no YouTube. Então, você vai contratar lá um correspondente bancário para as pessoas pagarem contas, por exemplo. Vai contratar lá um comércio. E esse cara vai ser um terceiro que agora ele vai aceitar contas do seu banco. Você vai ter que ir lá conhecer a natureza, a reputação, para ver se realmente é certinho, porque ele está representando a tua marca. Essa está correta. Segundo, verificar se o terceiro contratado foi objeto de investigação ou de ação de autoridade, supervisora, relacionada com lavagem de dinheiro ou com financiamento do terrorismo. Perfeito. Você vai verificar lá se aquele terceiro que você contratou, que pode ser um correspondente bancário, já teve a possibilidade aí de sofrer investigação. Às vezes, aquele terceiro não é nem um terceiro relacionado ao sistema financeiro. Lembra lá de eu dar exemplo dele contratar a Seixas Consultoria para poder dar curso de certificação? Então, é um terceiro que agora faz parte aqui do meu balanço patrimonial, do meu nicho de pagamento. Eu tenho que conhecer para saber se realmente quais são as medidas que ele adota, ou seja, quem supervisiona as Seixas? É uma instituição de ensino, então é cadastrada no MEC. O que o MEC diz a respeito disso? Não é cadastrada no MEC, mas aí tem como supervisora o Estado. E o que diz respeito sobre isso? Você segue as diretrizes? Então eu tenho que saber, porque agora eu estou colocando uma empresa dentro da minha instituição para poder lá dar cursos, aprimorar ou para representar aí como correspondente bancário. Então essas estão certas. Vamos para 3. Exigir que o terceiro contratado adote um procedimento de controle interno para evitar lavagem de dinheiro em sua estrutura. Presta atenção, pessoal. Exigir é uma palavra forte, tá? Exigir. Então, imagine que o Banco A foi lá e me contratou. Contratou a Seixas. Contratou o quê? Para poder dar a certificação lá de CPA 10, CPA 20 e CEA para a galera. Beleza. Então, a Seixas foi lá e vai lá apresentar lá toda a estrutura, todo o escopo do projeto para essa instituição. Qual a instituição? O Banco A. E aí o Banco A chega para a Seixas, que é o terceiro, e fala assim, eu exijo que você adote um procedimento de controle interno, presta muita atenção, controle interno exige respeito somente à minha empresa para evitar lavagem de dinheiro em sua estrutura. Aí chega para ele e fala assim, mas olha só, eu, Seixas, não preciso ter um procedimento contra a lavagem de dinheiro, porque eu não trabalho diretamente com isso. Se eu fosse uma joalheria, uma instituição financeira, perfeito. Mas eu sou uma instituição de ensino. Quem me supervisiona não precisa, não me exige que eu tenha um controle interno. E agora eu vou te exigir. Eu vou falar, perfeito, a gente não vai adotar essa metodologia e, sucessivamente, não iremos aí lhe fornecer esses cursos. Então, não pode exigir. Por quê? Porque muitas das vezes foge do ramo de atuação, tá? Essa exigência, ela vai ser feita se você está contratando, por exemplo, uma instituição para vender cotas de fundos de investimento. Aí sim, porque é uma instituição financeira. Aí precisa ter procedimentos contra a lavagem. Só que você está falando do terceiro como um todo. E aí você pode contratar uma instituição, por exemplo, de limpeza, que vai te fornecer assistente de serviços gerais. Não tem nada na estrutura que se diz a respeito ao controle interno de lavagem de dinheiro. Portanto, essa questão 3 está errada. Não é só a 1, a 3 aqui está errada, a 3 aqui também está errada. Portanto, questão certa, letra C. Questãozinha aí, precisava de dar uma pensadinha aí para não responder direto e acabar errando. Alguém com alguma dificuldade nessa questão? Show de bola. Beleza. Vamos prosseguindo aí. Deixa eu ver se está tudo tranquilo. Deixa eu ver o chat aqui. Beleza. Vamos nessa. Vamos, então, para a questão de número 5. Pessoal,
essa questão aqui é uma questão que parece difícil, mas não é. A gente poderia ficar em dúvida entre duas questões, tá? A taxa over no Brasil o que é a taxa over? É a taxa Selic over. Lembra lá? A gente vai ter a taxa CDI e a gente vai ter a taxa Selic over. Selic over. Banco emprestando dinheiro para banco, dando como garantia o quê? Título público federal. Então, ó, banco manda dinheiro, o outro banco manda título público. CDI, mesmo processo. Banco emprestando dinheiro para banco. Um manda dinheiro, o outro manda título privado. Essa é a grande diferença, né? Então, nós estamos falando dessa taxa, Selic over. Presta bem atenção. Banco mandando dinheiro para banco. Pensa no seguinte, os bancos abrem todos os dias? Não, Alas. O banco não abre todos os dias. O banco abre de segunda a sexta. Perfeito. Então, se essa operação é uma operação envolvendo bancos, faz sentido que essa taxa ela não pode ser definida nem com 360 dias, nem com 365, porque para isso, 365 tinha que ter operação todos os dias, e não tem, ou então tinha que ter operação quase todos os dias em 360. Sendo assim, essas duas questões já são descartadas de cara. Por quê? Porque são operações em que? Dias úteis. E aí, a gente só precisava saber o seguinte, qual que é a base de dias úteis no Brasil? A base de dias úteis são 252, porque são considerados 21 dias no mês. Ah, Wallace, quando o ano for bissexto? É uma média, pessoal. É o que se considera para cálculo, por exemplo, de títulos públicos, para você fazer taxa de equivalência. Então, não é 250 dias. Aqui a gente precisaria saber quais são os dias úteis, a quantidade. Então, agora, a gente já sabe e isso precisa ser anotado, circulado e marcado como importante. Quais são os dias úteis no Brasil? 252 dias úteis. Portanto, essa questão aqui de 250 está errada. Então, o que é a taxa over? É uma taxa de juros definida, porque ela é definida. Todo dia eu tenho lá bancos emprestando dinheiro para bancos, dando como garantia títulos públicos, para um ano de 252 dias úteis. Perfeito essa questão. Opa, essa questão está corretíssima, porque é só ir de segunda a sexta, e isso dá aí 252 dias úteis. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Deixa eu ouvir vocês aí. Pedro, Vivi, Tiago, Henrique, como que tá aí? Tudo tranquilo? Tudo Dá um tranquilo feedback aí. Tranquilo. Perfeito, Henrique. Show de bola. Eu achei bem complexa essa questão de dias úteis. Não entendi, desculpa. Eu achei bem complexo em relação à questão dos dias úteis. Eu, sem dúvida, colocaria dias corridos. Ah, perfeito. Foi algo que eu não coloquei aqui, né, Vivi? Eu até não marquei. Aqui fala, deixa eu limpar aqui. Aqui, a questão, ela está falando de dias corridos, né? E aqui também, e nos dois de cima está falando em dias úteis. Mas como essa transição, e aqui esses dois, de novo, a gente mataria pelo conceito de que essa operação só ocorre quando os bancos estão abertos. Então, o banco não abre sábado e domingo, não tem como ter operação. Então, essa aqui a gente mataria. Poderia, assim, ficar um pouquinho mais complexo, vir aqui, ó. E agora, é 252 ou 250? E aí a gente precisa saber que no Brasil a média para títulos, quando vocês forem estudar a CEA, vocês vão ter que fazer taxa equivalente, por exemplo, vocês vão usar lá um título de 252 dias úteis, tem uma taxa de 10%. Qual seria a taxa dele? Aí aqui está, em 252. Qual seria a taxa dele em 23? Aí é só dividir? Não, não é. Você vai ter que fazer porque é juros compostos, né? E você vai fazer taxa equivalente. Então,
Lá isso vê-se com mais frequência. Mas dentro aí do que se engloba a prova, pode-se pedir, porque realmente a gente aprende sobre Selic Over e a gente sabe que as operações acontecem todos os dias de semana. Isso no ano dá quantos dias úteis? Dá 252 dias úteis. Já teve prova que cobrou, é algo que eu nunca tinha visto, e por isso eu estou trazendo para vocês agora, para vocês não errarem essa questão na hora da prova. Ficou claro, Vivi? Ficou. Então, eu posso colocar uma observação que a taxa Selic Over ela é completamente interbancária. Só acontece entre bancos, sem ressalva, e é isso. E lastreada em títulos públicos federais, né? Porque o CDI é a mesma coisa. Só que a CDI é lastreada em títulos privados. A Selic Over é lastreada em títulos públicos federais. Essa é a grande diferença. E essa questão cai muito na tua prova, né? Uhum. Beleza? Obrigada. Show de bola. Vamos nessa. Vamos dar aí, então, mais um passo. Questão de número 6. Vamos lá. 2 ativos, A e B, de mesmo emissor, possuem prazo de 1 e 10 anos, respectivamente. O título B terá essa aqui, ó, o que eu falei. Anota. Então, vamos lá. 2 títulos. Título A. Outro título. Título B. Então, vamos lá, ó. 2 ativos, A e B, do mesmo emissor. O que é mesmo emissor? Ambos os títulos são do banco C. Ou seja, você vai comprar um ativo do mesmo banco. Qual ativo que você está comprando? Um CDB. Tá? Só para elucidar aí. Você está comprando o CDB do banco C. Beleza. Os dois aqui são do mesmo banco. Só que o ativo A, ele tem prazo de 1 ano. Esse aqui. Então, a gente colocou ele até um tempinho menor. Já o ativo B, ele vai ter prazo de 10 anos. O que ele pergunta? O título B. Então, ele está falando desse cara aqui, tá? O título B. O título B vai ter maior risco e menor rentabilidade que o ativo A? Ó, então vamos aos riscos. Vamos colocar risco de mercado, tá? Risco de mercado, oscilação. Oscilou. Perceba que o ativo B, ele vai oscilar da mesma forma. Só que depois desse período de tempo, aqui, ele vai continuar oscilando. Por quê? Porque ele não terminou. Ele tem mais um período de tempo, ele tem mais prazo. Ou seja, ele vai continuar lá com as suas oscilações. Então, o B, ele tem maior risco? Tem maior risco. Mas tem menor rentabilidade? Ó, como não faz sentido. Se você, como investidor, vai correr um risco maior, você vai querer uma rentabilidade menor? Não. Lembra lá? Quanto maior o risco, maior é a taxa de retorno exigida. Tá? Porque se eu estou correndo um risco alto, eu quero um retorno alto também. Então, não pode ser essa. Vamos, então, à letra B. Maior o risco do ativo B? Sim. Maior a rentabilidade? Ué. Porque se eu estou correndo um risco maior, eu quero ter uma rentabilidade maior. Eu não vou correr um risco para ter uma rentabilidade menor. Não faz sentido, né? Vamos aqui para a letra C. Menor o risco? Não, não é menor. Ele vai ficar mais tempo, ele pode oscilar mais. E aí a pergunta é a seguinte: olha como o conceito de risco ele é fácil de entender. Você pensa assim, ó, vou comprar hoje um carro. Vou tentar vender ele daqui a 1 mês. Eu consigo? Aí você fala assim, pô, acredito que sim. Se eu comprei hoje é porque está tendo comercialização, eu acredito que eu consigo vender. Se eu comprar esse carro hoje e vender daqui a 15 anos, eu consigo? Não sei. Será que a montadora vai continuar fazendo carros igual ele? Será que vai existir peça? Será que as pessoas vão continuar gostando de carros que são movidos aí a etanol, gasolina, ou já vai ter carro elétrico? Você não sabe, é uma incógnita. Então não faz sentido. Quanto maior o tempo, maior é o risco. Quer ver um exemplo um pouco mais prático ainda? Qual que é a probabilidade? Estou hoje namorando, já faço aí quase 8 anos de namoro.
Qual a probabilidade de eu me casar no próximo mês? Quase zero. Qual a probabilidade de eu me casar daqui a 3 anos? Não sei. Por quê? Eu não consigo imaginar daqui a 3 anos. Pode ser que no meio desse caminho aconteça. Imagine, por exemplo, que a gente tenha um filho e aí a gente antecipe esse casamento. Ou imagine, por exemplo, que a gente se consolide de uma maneira financeira e aí a gente vai e faz o casamento. Está vendo a quantidade de coisa que pode acontecer? Então, aqui, ó, eu já vou eliminar eles direto. Por quê? O ativo B não tem menor risco, o ativo B não tem menor risco, porque o prazo dele é maior. Então, o risco dele é maior. Portanto, na questão 6, resposta certa, letra B. Alguém não entendeu essa questão? Show de bola. Questãozinha aí. Tem questão dessa na nossa plataforma, um pouquinho diferente, tá? Mas aí a característica é a mesma. A gente tem até dentro do curso, lá no Testando Conhecimento, uma questão dessa aí. E eu faço a mesma analogia para poder explicar para vocês. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos, então, à questão de number 7. A cobrança de... E essa questão aqui é batataça de errar, tá? Galera, confunde muito, muito, muito. A cobrança de imposto de renda, presta atenção, em fundos de renda variável. Marca isso aqui, ó. Em fundos. Fundos. O que é fundo de renda variável na prova de CPA 10? Fundo de ações. Wallace, por que ele não colocou fundo de ações, então? Porque ele colocou fundo de renda variável, é. Ele quis te confundir. Ele quis colocar outra coisa para você ali ficar um pouquinho mais intrigado e ter que transformar isso numa realidade. E aí você teve aí que pensar um pouquinho para poder responder. Então, a cobrança de imposto de renda. O que é o imposto de renda? Quanto que você paga lá sobre aquilo que rendeu? Lembra lá? Como que é no fundo de ações? Somente na ocasião do resgate e é retido pelo investidor via DARF. Cuidado. Não é retido pelo investidor via DARF. O que é retido pelo investidor via DARF? Ações. A gente está falando de ações? Não. A gente está falando de quê? Fundo de ações. Então, quem que vai reter esse imposto de renda? A instituição. Que instituição? A instituição que eu investi, ué. Seja lá o banco A, o banco B ou o banco C. Ah, eu investi em um fundo de ações do banco A. Quando eu receber, ele já vai lá e já vai descontar o imposto de renda. Eu não preciso fazer nada. Já fica retido. Retido por quem? Pela instituição. Não sou eu que preciso ir lá. Eu só faço esse processo em ações. E aqui não é ações, é fundo de ações. É outro ativo. Tá? Então, portanto, essa está errada. Letra B. No último dia de cada mês e é retido na fonte? Pessoal, no último dia de cada mês. Não tem nem sentido. Não tem tributação em nenhum fundo que você paga no último dia de cada mês. Você paga semestral. Quando tem come-cotas. No final de maio... Final de maio e novembro. Mas em cada mês, não. Não faz nem sentido essa aqui. Tá errado. Letra C, aonde a galera se extrapola na questão, tá? No último dia útil dos meses de maio a novembro e é retido na fonte, come cotas. Fundo de ações não tem come cotas. Lembra lá? Vou desenhar aqui para vocês, então, para vocês se recordarem. Como que é lá? Eu tenho aqui, ó, 3. Eu tenho o quê? Aqui, ó, tributação no resgate, que vai ser a tabela lá, 0 a 180, 181 a 360. Opa, deixa eu... Aqui eu tenho que colocar mais um aqui. Deixa eu colocar mais um aqui. Agora sim. Então, eu vou ter aqui, ó, os fundos de longo prazo. E aí vai ter aqui tabela regressiva no resgate. E aqui vai ter o
Come cotas. Qual que é o come cotas do fundo de longo prazo? 15%. Vou ter aqui os fundos de curto prazo. No resgate, tabela regressiva. Lembrando que aqui só tem dois. 0 a 180, 22,5. Acima de 180, 20. Aqui só tem duas. E o come cotas do fundo de curto prazo? 20%. E aqui, fundo de ações, que é o que está pedindo. Quanto que é no resgate? 15%. Lembra? Não tem tabela regressiva. Resgatou o fundo de ações. 1 dia, 1.000 dias. Vai pagar a mesma coisa. E quanto que é o come cota? Não tem come cotas. Portanto, ó, tá? Somente na ocasião... Opa, desculpa. No último dia útil dos meses de maio e novembro é retido na fonte. Come cotas? Não. Por quê? Não tem come cotas em fundo de ações. Está errado. Somente na ocasião do resgate. Sim. Quando eu resgatar o fundo de ações, eu vou pagar 15% sobre a rentabilidade. E vai ser retido na fonte. O que é retido na fonte? Vai ser retido por quem? Aqui, ó, falei para vocês, ó, pela instituição que eu tive a possibilidade de investir. Tá? Então, muito cuidado com essa questão, que é uma questão de nível de dificuldade um pouco mais aprimorada, e a gente não pode errar essa questão. Perguntas ou comentários sobre ela? Perfeito. Vamos para mais uma, então. Vamos, então, para a questão de número 8. Vamos lá. O cotista de um fundo de renda fixa está incorrendo em um risco de crédito. Então, ó, o cotista, quem que é o cotista? O investidor, né? O cara que foi lá e colocou grana. Então, ele foi lá e colocou em um fundo de renda fixa. Qual fundo? Renda fixa simples, renda fixa referenciado. Não está falando, só está falando que eu fui lá como cotista e coloquei uma grana no renda fixa. Eu estou incorrendo a um risco de crédito. Primeiro, o que é um risco de crédito? Vamos lembrar? É o risco de não pagamento. Como assim, Wallace, o risco de não pagamento? Eu fui lá e coloquei o dinheiro na instituição. Qual é a instituição? Instituição D. Fui lá e coloquei 300 mil. Depois de um tempo, esse 300 mil virou 500 mil. A instituição faliu. O que vai acontecer? Eu vou perder grana. Por quê? Ah, tem um fundo garantidor de crédito, que eu vou recuperar 250 mil. Beleza, mas eu tinha 500, perdi 250 mil. Ou seja, o risco de crédito é o risco de não pagamento, é o risco da instituição, desculpa, que você está colocando grana não te pagar. Ou seja, ter problemas financeiros e não conseguir honrar com o pagamento. Esse é o conceito, tá? Então, vamos lá. Quando eu, cotista, invisto em fundo de renda fixa, eu estou correndo risco de crédito de que maneira? Inferior àquele incorrido em aplicações em CDB, pois o fundo de investimento conta com garantia de FGC. Já dá para matar aqui, ó. Fundo de investimento não tem garantia de FGC. Tudo que é valor mobiliário não tem FGC. A gente já falou nisso hoje. Então, não tem FGC. Quais ativos não tem FGC? Ações, fundos de investimento e debêntures. Então, está falando, ó, o risco do cotista estar colocando no fundo é inferior àquele incorrido em aplicação, pois o fundo de investimento conta com a garantia errado. Isso aqui já está completamente errado. Vamos, então, à letra B. Equivalente aos riscos dos títulos que compõem a carteira do fundo? Não sei. Vamos colocar essa aqui em marca-texto. Vamos para a próxima. Equivalente aos riscos inerentes em aplicações de títulos públicos federais? Não, de maneira nenhuma. O título público federal é emitido por quem? Pelo governo. Lembra lá? É o título que a gente chama de risco zero. Alguns usam a metodologia de risco zero, outros usam próximo de risco zero. E aí vai muito do conceito. Mas por que risco zero? A gente não consegue imaginar o país falindo, pessoal. Ou seja, para o país falir,
todos os investimentos de todos os bancos vão falir primeiro. Banco Itaú, Banco Bradesco, Santander, Sicredi, independente se é banco comercial, cooperativa. Por quê? Para o país falir, ele vai tributar todo mundo. Olha, eu estou com muita dívida, paga imposto, paga imposto. Todo mundo pagou, não conseguiu sair a dívida, vou ter que fechar o país. Olha só. Então, os títulos públicos são chamados de risco zero. Ou seja, você tem garantia do governo, e o governo está te falando que ele não vai falir. Ou seja, o seu risco de crédito é quase zero. Por quê? Porque o governo fala, não, eu vou te pagar. Ah, o governo não tem dinheiro. Ele vai lá e emite outro título. E aí, excessivamente, alguém compra um banco ou pessoa física, ele pega esse dinheiro e te paga. Então, os títulos equivalentes ao risco nunca são iguais aos títulos públicos federais, porque o título público federal tem risco zero. Portanto, essa está errada. D. Praticamente zero, pois todo esse risco é absorvido pelo gestor e pelo administrador do fundo. Essa aqui não dá para errar, né? Gestor e administrador, a gente fala lá em fundo de investimento. Esse risco é assumido pelo gestor e pelo administrador? Não. Lembra lá de um fundo alavancado? Ah, Wallace, mas nós estamos falando do fundo de renda fixa. Mas pode ter perda. Ou seja, o gestor administrador ele não consegue te falar. Por quê? O gestor foi lá e comprou o ativo desse banco D. Esse banco faliu. Você acha que ele ia saber? Se ele soubesse, ele não ia comprar, né? Portanto, ele não consegue absorver esse risco. Essa aqui está errada. Wallace, então, sobrou a B. Por que a B é certa? Vamos lá, vamos entender. Então, ó, os cotistas de um fundo de renda fixa estão incorrendo de um risco de crédito equivalente aos riscos de títulos que compõem a carteira do fundo. Por quê? Você, como cotista, colocou dinheiro no fundo. O gestor foi lá e comprou um ativo. Qual ativo? O CDB lá do banco D. Comprou o CDB do banco D. Comprou por quantos? Por 300k, igual você lá. E aí estava valendo 500k. O banco faliu. Quanto que ele vai receber? Ele vai receber a mesma coisa que você, meu amigo, aqui, ó. 250 mil. Por quê? Que é quando cobra o FGC. Ou seja, é equivalente aos riscos dos títulos que compõem a carteira. Tá vendo? Ó? Esse título que compõe, se tiver falência, vai receber o mesmo valor de 250 mil. Portanto, a resposta certa é a letra B. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Pedro, tranquilo? Vivi? Sim. Vivi, tranquilo? Tranquilo. Tiagão? Show de bola. Então, passamos por mais uma questão. Se alguém tiver alguma dúvida, só dá um ok aqui. Vamos lá. Vamos para mais uma questão, então. Questão 9. Essa questãozinha, por mais que seja fácil, a galera ainda erra ela na prova. Quando o cotista de um fundo faz a antecipação do imposto de renda através do sistema de come-cotas, ele observa... O que ele está falando aqui? Vamos anotar? Quando paga come-cotas, é só isso. Tá? Quando paga come-cotas. O que você, cotista, observa quando você paga esse come-cotas? É isso que ele está te dizendo. Aí ele tenta elaborar a questão. Quando o cotista de um fundo faz a antecipação do imposto, o que ele está antecipando? Ele está resgatando? Não, ele não quer resgatar. Mas o fundo tem come-cotas, porque é um fundo de longo prazo ou um fundo de curto prazo. Então, ele é obrigado a pagar. Então, está tendo uma antecipação. Porque se depois ele resgatar, ele vai pagar proporcional àquilo que já foi pago. Lembra? Então, está tendo uma antecipação do imposto. O que ele observa? Uma redução no valor da cota? Não. Quando que observa uma redução no valor da cota? Anote isso aí. Quando paga a taxa de administração. Quando você paga uma taxa de administração, você tem uma redução no valor da cota. Perfeito. Eu estou falando de taxa de administração? Não. Eu estou falando de imposto de renda.
Portanto, essa questão está errada. B, uma redução na rentabilidade do fundo? Não, de maneira nenhuma, né? Por quê? A rentabilidade não vai diminuir porque eu vou estar pagando come cotas. Então, eu tenho a rentabilidade continuou de qualquer forma, ela está acontecendo, seja ela positiva ou negativa. Quando o desconto come cotas, não significa que a rentabilidade do fundo diminuiu. Não, é só o imposto que tem que ser pago. Uma redução do número de cotas? Perfeito. Pessoal, olha como chama o nome. Come cotas. O que significa? Que ele está comendo a sua cota. Lá na nossa apostila, a gente tem um exemplo, e eu vou fazer aqui para vocês, para a gente observar. Imagine, por exemplo, que você coloque no fundo R$100. Cada cota custa R$10. Você tem um número de cotas de 10. E esse fundo é de curto prazo. O come cotas é de 20%. Beleza? Aí, show de bola. Deu um período de tempo lá, e aí essas cotas de R$10 se valorizaram. Passaram a valer 11. E você continua tendo o número de 10. Só que agora, você não tem mais R$100. Você vai ter R$110. Ou seja, se valorizou. A sua cota que era 10, passou a valer 11. Agora você tem um total de 110. Beleza. E agora vai lá e vai cobrar o come cotas. Vai cobrar quanto? 20%. 20% sobre o quê? Sobre a rentabilidade. Qual que é a sua rentabilidade? R$10. Então, R$10 menos 20%, que 20% aqui seria R$2, vai sobrar R$8. Isso. Isso, 8. Então, vai dar aqui um total de 108. Por quê? Porque agora você teve come cotas, você teve um valor que foi diminuído, um valor que foi tributado dentro do seu o quê? Do seu investimento, dentro da sua rentabilidade. Só que agora você tem que cada cota vale R$11. Perceba que o número da cota, pessoal, não vai mudar. Só que agora você vai ter 108 dividido por 11. Vamos ver quanto isso vai dar? Deixa eu fazer aqui na calculadora para não sair aqui. 108 dividido por 11. Você vai ter o total de 9 cotas,81. Olha por que é chamado de come cotas. Quantas cotas você tinha antes? Olha o número. Você tinha 10. Agora, depois do come cotas, você passou até quanto? 9 cotas,81. Não diminuiu o seu número de cotas? Aqui, ó, houve uma redução no número de cotas. Esse é o conceito, tá? Então, essa questão está certa. Letra D. Uma redução da rentabilidade observada do fundo? Não, nada a ver. Rentabilidade observada é aquilo que já passou. Como que vai ter uma redução disso? Até mesmo porque já foi aí, né, realmente dada isso com o descontinho lá do come cotas. Então, não faz sentido. Questão certa, letra C. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Show de bola. Vamos para mais uma, então. Questão de número 10. Outra questãozinha aí, elaborada, hein? Com respeito à tributação dos rendimentos auferidos nas aplicações em CDBs. É correto afirmar? Então, ele está pedindo o quê? O imposto em CDB. Vamos lá. Vamos ver como que dá aqui as alternativas. O imposto de renda IR é retido das pessoas físicas e poderá ser compensada na declaração de ajuste anual. Não é retido por pessoa física. Lembra lá? O único ativo que eu, como pessoa física, vou reter são as ações. O CDB é retido por quem? Pela instituição que eu investi. Falamos sobre isso na aula, na live de hoje. Portanto, essa aqui está errada. O imposto de renda devido será retido no seu vencimento ou na data em que for
efetuado o resgate. Essa aqui está certa. Por quê? O que é o imposto de renda? Quanto que eu vou pagar sobre o meu lucro? Quanto que eu vou pagar isso? Eu vou pagar ou no vencimento, porque comprei lá o CDB, que vence em janeiro de 2025. Eu vou conseguir ficar com ele até fevereiro? Não vou conseguir. Quando der janeiro, ele vai vencer. E aí o dinheiro vai cair na minha conta direto. Então já vai ser descontado o imposto. Quem que vai descontar? A instituição. Tá? Então, vai ser descontado no vencimento? Sim. Ou na data que foi efetuado o resgate. Por quê? Eu tenho de 2021, né, na data de hoje, aí que está sendo gravada, dia 31 de março de 2021, até janeiro de 2025 para tirar. E aí eu posso tirar aqui em algum momento, em 2023, em 2024. E aí, quando eu retirar, eu vou pagar esse imposto de renda. Essa está correta. Letra C. Há regras diferentes de retenção de imposto de renda para CDB pré-fixado e pós. Nada a ver, né? Tanto o CDB do pré quanto o CDB pós respeita o quê? Tabela regressiva. De 0 a 180, 22,5. De 181 a 360, 20. De 361 a 720, 17. E acima de 721, 15. Tá? Então, independentemente se é pré ou se é pós, vai seguir essa alíquota, essa tabelinha aqui, que é chamada de tabela regressiva. D. A incidência de imposto sobre operações financeiras IOF, qualquer que seja o prazo. Não. Só há IOF até quanto, pessoal? Até 29 dias. Acima disso, está isento de IOF, portanto, essa questão está errada. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Show de bola. Outra questãozinha aí, precisa alinhar aí as expectativas para não errar, beleza? Vamos lá, então. Vamos começar agora o nosso bônus, né? Bônus 1. Caramba, essa questão é uma questão que a galera erra pra caramba na prova. Wallace, caramba, caiu uma questão de poupança, caiu 2 questões de poupança. Eu estou com muita dificuldade. Vamos lá, vamos entender essa questão, porque aqui a gente vai precisar desenhar. Um cliente foi até o banco para saber mais informações sobre a nova poupança. A nova poupança, pessoal, é uma poupança desde 3 de maio de 2012, tá? Então, essa aqui é considerada nova. Ela já não está nem tão nova assim, tá? Mas tem a velha poupança, que é antes de 2012, e a nova poupança que vem depois. E aí o gerente informa para ele que... Então, você chegou lá no banco e você quer saber como que é a poupança. Se eu investir agora, quanto que eu posso ter? Quais que são aí as características dela? Ele te fala o seguinte: a rentabilidade é de 0,5 ao mês mais a TR, independentemente da taxa Selic. Essa questão está certa? Não. Errada. Por quê? A gente vê que a poupança ela tem 2 formas de rendimento e ela vai acompanhar a Selic. Por quê? Se a Selic, anotem essa informação, tiver menor ou igual a 8,5%, significa que a poupança vai render o quê? 70% da Selic mais a TR. Beleza, essa é uma. E se a poupança tiver acima de 8,5%? Ou seja, se tiver a 8,6%, como vai ser a rentabilidade? 0,5 ao mês mais TR. Portanto, essa questão está errada. Então, se cair na sua prova, o investidor está investindo na poupança. A Selic está a 8,5%. Qual que é a rentabilidade? Presta atenção aqui, ó. Menor ou igual. Então, se está 8,5%, quanto que o cara vai ganhar? 70% da Selic mais a TR. É esse o valor que ele vai receber. Tá? Isso é muito importante. Igual hoje. Quanto está a Selic hoje? No momento em que está sendo gravado? 2,75 ao ano. 2,75 não é menor do que 8,5? Então, quanto está rendendo a poupança?
70% de 2,75 mais a TR. Tá? Então, a taxa Selic ela vai influenciar na poupança. Então, lembra aí do risco que a gente falou lá no começo? Até a poupança, que é o investimento mais popular do país, tem o risco aí de ter uma oscilação na sua rentabilidade, dependendo de quanto tiver a taxa Selic. 2. É isento de imposto de renda para pessoa física aplicações de qualquer valor? Correto? Ou seja, você colocou lá o valor na poupança, R$100. Aplicou. Resgatou depois de um tempo. Qual tempo? Qualquer tempo. R$200. Você vai pagar imposto de renda? Não. Por quê? Não paga imposto de renda pessoa física. Tá? Isso é muito, muito importante. Então, é isento. Ou seja, lembra aquela tabela lá? 22,5, 20, não aplica para poupança. Vamos lembrar, então, quais investimentos não tem aí imposto de renda? Não tem imposto de renda. LCI, LCA, poupança e debêntures incentivadas. Esses investimentos não têm imposto de renda. São isentos, tá? Então, se cair na sua prova, costuma cair. O investidor aplicou numa LCI, resgatou depois de 180 dias. Aí você faz, opa, 0 a 180, tá querendo me ludibriar. 180 é 22,5, acima de 180 que é 20. Acertei, errou. Por quê? Porque LCI não paga, então vai ser de 0, tá? Então costuma vir na sua prova, que o cara resgatou com 180, com 360 para você fazer a tabela. Esses 4 investimentos, independentemente do prazo e do valor, não vai pagar. Beleza? 3. Possui cobertura do FGC? Possui. Poupança com cobertura do FGC. Então, se você tiver até 250 mil, o mil, pessoal, é representado por K, tá? 250 mil por CPF ou por instituição financeira, você tá safo. Ah, Wallace, eu tenho 300 mil. Perdeu 50. Vai ter aí só os 50 mil. Ah, Wallace, eu tenho 100 mil. Vou receber 250? Não. Você vai receber até 250. Aí esse valor você vai receber o total aí, né? Se você tem entre 0 e 250, você recebe total. Então, uma errada. Opa. Uma errada. Uma errada. Uma errada. Ficou fácil, né? Só sobrou essa questãozinha. Resposta certa, letra C. Alguém com dificuldade nessa questão ou não entendeu? Beleza. Vamos lá para o bônus 2, então. Mais uma questãozinha. Seu cliente comprou um título de tesouro IPCA com juros semestrais. Opa, título tesouro IPCA. Lembra lá? A gente tem lá a NTNB e a NTNB principal. NTNB principal e NTNB. Qual dos dois ele comprou? Ele comprou um com juros semestrais. Qual que tem os juros semestrais? A NTNB. A NTNB principal não tem juros semestral. Lembra lá? Lembra que eu falo para vocês? O principal sempre vem primeiro? Ah, Wallace, agora eu lembrei. Então, esse aqui, ele comprou uma NTNB, tá? É um tesouro IPCA. Por que IPCA? Porque ele vai acompanhar a variação do IPCA. O que é o IPCA? É o índice oficial de inflação, tá? Só para a gente não esquecer dessas informações. E aí, ele quer saber com relação à tributação de imposto de renda, ou seja, como vai ser pago o imposto de renda. Vamos lá, então. Vamos aí identificar essa questão. Ocorrerá somente no vencimento do título? Não. Olha só, pessoal. Imagine o seguinte, ó. Eu vou lá e comprei um título. Tá? E eu comprei um título, coloquei lá o meu PU, meu preço unitário. Comprei ele pelo valor de R$1.000. Também chamado de valor de face, tá? Por que valor de face? É o valor de compra. Fui lá e comprei. E aí vamos imaginar que a cada 6 meses ele vai me pagar um cupom. O que é o cupom?
né, uma rentabilidade. Então, é um título que tem cupom de 10%. Então, foi lá e pagou aqui. Quanto que é 10%? 10% de 1.000. Valor de R$100. Perceba que esses R$100 já é uma antecipação daquilo que eu vou receber. E quando tem antecipação lá, por exemplo, no fundo de investimento, no Come Cotas, a gente acabou de falar uma questão. Você não paga imposto de renda no Come Cotas? Aqui é a mesma coisa. Se está te adiantando, se está te dando fluxo de caixa, você vai pagar imposto de renda. Ou seja, você não vai pagar só no vencimento. O vencimento aqui, quando você tirar, quanto? Daqui a 5 anos. Por quê? Porque você aceitou um título que te paga juros semestrais. Ah, Wallace, mas se não fosse um título com juros semestral, se fosse a NTNB principal, aí você só iria pagar no vencimento ou no resgate. Aquilo que ia acontecer primeiro. Ah, venceu lá em 2025. Beleza, vou pagar. Resgatei em 2023. Vou pagar. Mas aqui não. Aqui você falou que não, eu quero receber aqui R$100 todo semestre, que é um cupom de 10%. Então, a tributação vai ser só no vencimento? Não. Letra B. Ocorrerá no pagamento dos juros semestrais e também no vencimento do título conforme tabela regressiva? Exato. Aqui, ó. Aqui você resgatou. Resgatou e tem quanto? 180 dias. Você vai pagar quanto? 22,5. Aqui você resgatou. Tem 360 dias. Vai pagar quanto? 20. Aqui você resgatou. Vai ter... Ainda vai continuar nos 20%, né? Porque ainda não vai dar mais de 360. Mas imaginamos que aqui deu 370... Aqui deu 375 dias. 17,5. Tabela regressiva. E aqui deu 800 dias. 15. Ou seja, conforme você vai recebendo o cupom, ele vai vendo quantos dias você investiu. Ah, você recebeu o cupom e tem 40 dias de investimento. Eu vou lá e vou olhar a tabela. De 0 a 180. Então, você está aqui. Você vai pagar quanto? 22,5. Recebeu o segundo cupom. Segundo cupom com quantos dias? Com 170 dias. Você está aqui ainda, ó. Beleza, recebeu o terceiro cupom, 250 dias. 181 a 360. Vai pagar quanto? 20%. Ou seja, todo cupom que você receber, ele vai ver desde o período inicial que você colocou, desde quando você comprou o título, quanto tempo tem. E aí, você vai ter a possibilidade de ir pagando. Ou seja, você vai receber R$100? Não. Você vai receber R$100, menos 22,5, ou menos 20, ou menos 17,5, ou menos 15. O que vai diferir isso? O tempo que aquilo está aplicado. Portanto, essa está correta. Vamos ver as próximas. Questão C. Deixa eu colocar aqui a vermelha. Ocorrerá no pagamento dos títulos de juros semestrais e também no vencimento do título conforme tabela progressiva. Olha, pessoal, cuidado. Tabela progressiva não. Tabela progressiva a gente usa lá em Previdência, né? Essa tabela aqui é regressiva, ó, não está descendo o valor, não está regredindo. Então é tabela regressiva, ó, cuidado com isso aqui, hein? Para não ir direto aqui e errar. Ocorrerá somente no pagamento dos juros? Não, por quê? Você vai aqui estar recebendo os juros, mas quando terminar ou quando você resgatar, você vai pagar também. Então essa aqui está errada. Então, quando você investe lá num título que tem cupom, que é cupom, que vai pagando semestralmente, anualmente, depende do título, tá? Como que vai ser o imposto de renda? Vai acontecer no pagamento dos juros, e esse aqui é juro semestral, tá? E também no vencimento ou no resgate, aquilo que você tirar primeiro. Pergunta sobre essa questão? Professor, Oi, só a Vivi. título de esclarecimento mesmo. Vai ser sempre os juros semestrais são classificados como cupons, correto? E vão ser Sim. sempre tabela regressiva, porque é um título de longo prazo. Perfeito. Vai ser tabela regressiva porque é um título de renda fixa. Vamos só De corrigir. renda fixa. Tá. Isso. Por quê? Olha a diferença aqui, Vivi, ó. Vamos lá, vamos colocar aqui. Epa, peraí.
A gente tem duas tributações, né? Vamos aqui, ó. Eu tenho, deixa eu até anotar aqui. Eu tenho renda fixa e tenho renda variável. E aqui é muito diferente. Qual que é o renda fixa? O renda fixa é esse, de 0 a 180, 22,5%. 181 a 360, 20%. 361 a 720, 17,5%. Acima de 720, 15%. Isso se aplica ao quê? Quais são os títulos aí que cobram imposto de renda? Dessa maneira, CDB, debentures, fundos de investimento, o resgate, né? Porque tem o Come Cotas. Deixa eu ver outro título de vocês que cobra. CDB, debentures, fundo de investimento. Show. Vamos para o renda variável. O que é o renda variável? 20% day trade, 15% operação normal. Em que? Ações, tá? Então, aqui, ó, o que a gente estava vendo ali, aqui, ó, né? Esqueci do que era que a gente se falava. Aqui, títulos públicos, né? Também vai seguir essa tabela. Títulos públicos. Então, Vivi, ó, o título público é um título de renda fixa. Então, quanto que ele vai pagar? E essa aqui é a tabela de IR. Tá? Quanto que ele vai pagar de IR? Vai depender do tempo que ele ficar. Renda variável. Renda variável também falando de quê? De IR. Quanto que ele vai pagar? Aí vai ver lá, se foi day trade, que é no mesmo dia 20%, se foi com mais de um dia 15%. E aí são esses ativos. Quais são ativos de renda variável? Ações. Então, falou em renda variável, falou em ações. Ativo de renda fixa, tem alguns, ó. CDB, debentures, fundos de investimento, títulos públicos, tem outros, LCI, LCA, poupança, só que esses, lembra, não pagam imposto. Ficou claro, Vivi? Ficou assim. Perfeito. Então, lembra dessa tabelinha aí, para não errar. E lembra que esse imposto é só sobre o quê? Ambos aqui, né? Vou até colocar uma caneta diferente. É sobre a rentabilidade, tá? Imposto de renda só paga sobre o quê? Só sobre a rentabilidade. Com exceção lá do PGBL de Previdência, e a gente exonera ele que paga sobre o total. Então, ó, o imposto é sobre rentabilidade. Perguntas ou comentários? Beleza. Estamos terminando aí. Bônus 3. Vamos lá, então, para mais uma. Aí, ó, questão agora, Vivi, acabamos de ver aí, ó, questão agora de renda variável. Quando o investidor opera no mercado de renda variável, ou seja, tá investindo em quê? Em ações, tá? Só aí, ó, para a gente sintetizar. Com operações do tipo day trade. O que é operação do tipo day trade? Compra e venda no mesmo dia. Qual que é o imposto de renda sobre essa aplicação? Vamos lá. Deve ser recolhido pelo próprio investidor. Sim, lembrando que ações é o único que o investidor é o mesmo que recolhe. Através de DARF. A alíquota única de 20%. Perfeito. Cobrado sobre o rendimento sem imposto na fonte. Não. É 20% e na fonte é cobrado quanto? 1%. Lembra lá? Operações de day trade? Portanto, essa está errada. Letra B. Deve ser recolhido pelo próprio investidor via DARF. Perfeito. A alíquota de 20%, correto, sobre os rendimentos.
ficando 0,05 do rendimento sobre a fonte. Não. Esse aqui, 0,05, é de operação normal. Portanto, está errada. Vamos para a questão C. Deve ser recolhida pelo próprio investidor através de DARF. A alíquota única de 15%. Não. 15% é operação normal. E ele está falando de day trade. D. Deve ser recolhida pelo próprio investidor através de DARF. A alíquota única de 20%. Correto. Sobre os rendimentos. Ficando 1% retido na fonte. Correto. Então, essa aqui está certa. Vamos lembrar, então, a tributação de operação normal e day trade. Operação normal, 15% e 0,005 na fonte. Operação day trade. Isso tem que gravar, tá? 20%, sendo 1% na fonte. Então, questão certa aí, letra D. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Nesse caso, o DARF, então, vai ser de 19%, né? Caso, assim, caia alguma questão querendo descontar esse 1% retido na fonte. Nunca vi caindo não, Vivi, porque geralmente cai no cálculo e vai cair na CEA. Ela vai cair para você bem teoricamente falando mesmo. E ela vai tentar te confundir com os números, né? De 0,05 ou de 15%. Por quê? Aqui você vai ter que reter na hora 1%. E aí vai ser 1% lá sobre os rendimentos. Aí depois você vai calcular os outros 19%. Aí você vai ter até o mês subsequente a operação para poder pagar. Aí vai ter que ter um pouquinho mais de detalhes. Aí acredito que ele não vai chegar nesse detalhe. Você precisa gravar, Vivi, isso aqui, tá? Uma operação normal, 15% com 0,005 na fonte. Day trade, 20% com 1% na fonte. Que ele vai te dar essa quantidade de número para você lembrar certinho. É até importante, na hora da prova, antes de começar, você já anotar essa informação no papel em branco. Por quê? Essa questão aqui é módulo 6, peraí, deixa eu lembrar. Previdência, módulo 6, módulo 5, né? Que vai falar lá sobre fundo de investimento, sobre os ativos. Você já está respondendo lá a questão 38, 45, e às vezes você já está desgastado. Então é bom colocar essa informação para não errar lá no finalzinho, beleza? Tá ótimo, professor. Show de bola. Mais alguma dúvida sobre essa questão? Questãozinha grande, questãozinha de prova, hein? Tomar cuidado com ela aí. Anota igual eu fiz, para não marcar a questão errada, tá, pessoal? Então, anota antes e vai colando naquilo que você marcou. 20, 20, 1, 0, 5, errado. 20, essa aqui tá 15, errado. E aí você já vai matando a questão. Vamos lá, vamos para mais um bônus aí. Bônus 4. Então, vamos lá. Agora, falando sobre previdência, já chegando lá no finalzinho da sua prova, né? São fatores que devem ser considerados a escolher um plano de previdência privada. Ou seja, cheguei no banco, quero escolher um plano. O que eu preciso considerar? O que eu preciso ver? O tipo de declaração de imposto de renda, se é completa ou simplificada? Óbvio, né? Por quê? A gente já viu, o cara que faz a declaração completa, geralmente ele vai optar pelo PGBL. Por quê? Porque tem 12% de isenção. Então, sim, eu tenho que saber. Eu faço a minha declaração de imposto de renda simplificada, onde o governo me dá 20% lá de isenção. Eu não vou querer, então, fazer um plano de previdência PGBL. Por quê? Eu vou pagar sobre tudo e não vou ter benefício fiscal nenhum. Por quê? Porque eu não vou conseguir isentar. Então, eu tenho que saber, sim, o tipo de declaração para eu escolher uma previdência mais assertiva. Essa está correta. Letra B, o tipo de regime de tributação, progressivo ou regressivo. Claro, porque se eu vou ficar num prazo acima de 10 anos, a tabela regressiva é melhor, que eu já vou pegar um percentual lá de 10%. Agora, se eu vou ficar num período de curto prazo, vou ficar ali 1 ano, a melhor é a progressiva. Por quê?
porque a regressiva eu vou pagar 35%. Então, sim, eu tenho que saber o tempo que eu vou ficar para eu escolher a previdência mais assertiva, para eu ter a possibilidade de ter mais clareza no meu investimento. Essa está certa. A de baixo que a galera costuma errar. Percentual máximo de ações que a política de investimento do fundo permite. Está certo. Por quê? Imagine que você está colocando o seu dinheiro lá num plano de previdência, tá? Esse plano de previdência, eles são chamados de FIE. A gente não chega a estudar, não. Que é um fundo de investimento estruturado. Você vai lá e está fazendo aporte, que é chamado aí na sua prova de diferimento. Lembra disso aí? Que é aqui quando você está contribuindo, tá? Então, diferimento, aporte, contribuição, são tudo sinônimos. Aí você está lá colocando todo mês. Qual o valor? R$100. Ah, beleza. Estou lá colocando o valor de R$100. Quando você coloca o dinheiro nesse fundo de investimento estruturado, que é um fundo de previdência, o gestor que está aqui, ele vai comprar algo com seus R$100 para render mais. E quem vai comprar? CDB, LCI, cotas de fundo. Ele pode comprar ações? Pode. Só que aí presta atenção no seguinte. Imagine que o fundo que você está colocando ele seja 100% em ações. Pessoal, ações tem o quê? Um índice de oscilação muito alto. Ela pode ir ó, lá embaixo, lá em cima. E, às vezes, para um fundo de previdência, não é o que você quer. Por quê? Imagine, por exemplo, que você vai tirar em um ano. O que vai acontecer? O coronavírus vai continuar? Vai acabar? Vai ter uma onda mais forte que vai derrubar tudo de novo? Se você está 100% em ações, você pode tirar um valor menor do que você colocou. Por isso que a gente fala que previdência não tem garantia de rentabilidade. Por quê? Porque tem fundos que só investem em ações. Ah, você tem que saber? Sim, você tem que conhecer o fundo. Ah, não, um fundo 100% de ações eu não quero, eu acho muito agressivo. Eu quero, inclusive, um fundo que não tem ações, para eu não ter probabilidade de perda. Então, você tem que saber o percentual máximo da política do fundo, para saber se tem a possibilidade de você perder a tua grana. Como assim? Estou colocando R$100 por mês, fiz 10 aportes, coloquei 1.000. Essa foi minha contribuição. Na hora de resgatar, resgatei 800. Perdi R$200. Por quê? Porque os ativos do fundo caíram tudo. Não, não quero isso não. Se eu coloquei 1.000, eu quero tirar no mínimo acima de 1.000. Quero tirar 1.020, 1.030 para ter rentabilidade. Portanto, estão corretas todas elas. Resposta certa, letra D. Muito cuidado, principalmente com essa aqui, que a galera costuma marcar que não precisa. Pergunta sobre ela? Não. Perfeito, show de bola. Vamos então aí para o nosso último bônus, tá? E aí, falando sobre previdência também, para a gente poder finalizar. A taxa de carregamento de um plano de previdência complementar. Taxa de carregamento, lembra lá? Pode ser na entrada ou pode ser na saída. Ah, estou colocando lá o aporte de R$100. Tem taxa de carregamento de 10%. Ou seja, vai entrar mesmo um valor de 90. Por quê? Porque 10% é a taxa de carregamento, não vai aí para o fundo. Cobrado na saída, como que é cobrado na saída? Ah, eu tive de aporte 10.000. Eu tive de rentabilidade 15.000. Aí vai ser cobrado só aqui, ó, só no aporte. Por quê? Lembra que taxa de carregamento só cobra no aporte? Ah, então aqui eu não vou cobrar. Então, ó, eu vou cobrar 10% de 10.000, vai ter R$1.000 aqui. Então, você vai receber, vamos imaginar aqui, você não vai receber 25, você vai receber 24, porque R$1.000 é os 10% da taxa de carregamento. Tá? Então, a taxa de carregamento, ela pode ser cobrada tanto na entrada, nas contribuições que você faz, quanto na saída. Vai ver quanto você contribuiu e vai cobrar lá aquele percentual. Beleza? Vamos lá, então. Vamos ver as questões.
ela pode ser resgatada pelo participante após um período de carência? De maneira nenhuma, tá? Você está pagando aqui, ó. Vamos imaginar que você está pagando na entrada. Está pagando aqui o valor, nesse exemplo aqui, o valor de R$10, que é 10% de 100. Estou pagando tudo ali. Todo mês estou pagando R$10. Eu posso resgatar depois? Já era, baby. Pagou aqui a taxa, perdeu. Já era, tá? Não tem resgate. Ela pode variar em função do saldo acumulado? Pode. Por quê? Isso aqui pode ser um chamariz para você, até mesmo para a instituição. Ela fala assim, ó, você tem um saldo aqui de 10 mil. Você está pagando 10%. Se o seu saldo for acima de 10 mil, eu vou diminuir essa taxa para você. Vou colocar aqui uma taxa de 5%. E aí, olha só, você não vai investir em outra instituição. Você vai continuar colocando dinheiro ali, porque você vai ser beneficiado. Você vai ter uma taxa menor. Wallace, isso é ilegal? De maneira nenhuma, tá? Por quê? Ele está vendo o seguinte, eu estou tentando fidelizar o cara. Quanto mais dinheiro ele coloca, melhor é para mim. Eu vou ter mais recurso para poder trabalhar. Lembra lá, agente superavitário e agente deficitário? Se o superavitário está colocando dinheiro, o banco tem mais recurso para poder emprestar agora. E aí ele vai diminuir sua taxa. É uma mão lavando a outra. Essa aqui está correta. Letra C. Não pode ser cobrada no resgate do plano. Pode, eu acabei de falar aqui, ó. A taxa na saída. E ela vai ser cobrada só sobre os aportes. Então, pode ser sim. A taxa de carregamento ela pode ser na entrada, na saída e pode ser híbrida. Como assim? Vou cobrar 5% na entrada e 5% na saída. Pode ser assim também? Pode ser, não tem problema nenhum. Não pode ser diminuído uma vez definido o percentual. Pode aqui, ó. E isso aí, né, é uma estratégia de mercado para ele tentar realmente te reter. Quanto mais dinheiro você tem aqui comigo, melhor vai ser a sua situação. Então, sim, ela pode ser diminuída sem problema nenhum. Portanto, questão certa, letra B, ela pode variar em função do saldo. Se você tiver mais dinheiro, ela vai te dar, o banco vai te dar mais vantagens e você pode ter uma taxa menor. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Show de bola. Beleza. Bom, agradeço então a vocês que estiveram aí presentes na nossa live, estiveram aí online, fazendo perguntas, né? Agradecendo, trazendo aí as suas dúvidas. Tenho certeza que você que está vendo agora, seja dentro da nossa plataforma ou pelo nosso canal, as dúvidas dos nossos alunos com certeza foram as suas também e ajudaram aí e facilitaram para que a gente tivesse a possibilidade de ser mais assertivo. Todo início e todo final da nossa live a gente sempre vai trazer o nosso princípio, que é sozinho vou mais rápido, juntos vamos mais longe, porque temos certeza que é assim que nós iremos conseguir aí essa aprovação e com certeza muitas outras coisas mais se batalharmos juntos, se formos aí em cima do mesmo objetivo. Se você ainda não tirou o print, não marcou lá o nosso perfil, esse é o momento, marca lá nosso perfil está sempre com dicas, nosso perfil está sempre trazendo aí atualizações da prova, sempre buscando a melhor maneira para que você seja aprovado. Se não conhece nossa escola ainda, tem o nosso site. Se quiser conversar um pouquinho mais com a Wallace, tem aí o WhatsApp, vai falar direto comigo e vai ser sempre um prazer poder te atender e te mostrar um pouco mais daquilo que a gente faz. Agradeço aos amigos que estão aí online, que estiveram junto com a nossa live, e a você que está vendo agora, independentemente da plataforma, muito, muito obrigado. Vamos juntos sempre, e tenho certeza que essa live ela te deixa muito mais próxima da sua aprovação. Beijo, beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Foi ótimo. Eu que agradeço. Beijo, tchau. Tchau, Rayane. Obrigado. Eu que agradeço.